Paz, irmãos, tudo bem com vocês? Vamos compartilhar mais uma palavra? Vamos abrir a Bíblia lá no livro de Salmos 149, versículo 6, que fala assim: Altos louvores a Deus estejam sempre, sempre em seus lábios, em suas mãos a espada de dois gumes. Altos louvores a Deus estejam sempre em seus lábios e a espada de dois gumes em suas mãos. Amém? É impossível a gente, quando vai ler a palavra, quando a gente vai meditar nela, buscar aprender, entender, não tem. Você sempre chega a uma conclusão final, que temos que estar sempre com a palavra preparada na nossa boca, no nosso coração. Temos que estar sempre buscando e compreender que a palavra é poderosa. A palavra de Deus, ela é poderosa. Tudo que a gente lê, tudo que a gente busca através da leitura da Bíblia tem poder. Não é em vão, irmão, não é em vão você às vezes tirar um tempo, ler um pouquinho, e talvez até às vezes você não entenda o que está lendo, não está compreendendo, às vezes lê e passa desapercebido certas coisas, mas eu quero que você entenda que a palavra de Deus, ela é poderosa. Acabamos de ler aqui, tanto é que fala aqui que é para a gente ter sempre em nossos lábios altos louvores a Deus. Louvores a Deus, louvores a Deus é agradecimento a Deus. Agradecer a Deus por tudo. Está sempre louvando Ele, agradecendo pelo dia, agradecendo pela oportunidade que Ele nos dá de viver, de respirar, a oportunidade que Deus nos dá de ter convivência com pessoas, com familiares, com filhos, com amigos. A oportunidade que Deus nos dá de pregar, falar do Evangelho. Na verdade, estamos aqui nessa terra para isso. Deus está nos dando oportunidade nesse dia de pregar o Evangelho, de levar a palavra aonde quer que a gente vá, aonde quer que a gente esteja. Se a gente está no trabalho, se a gente está na rua, nos locais que a gente pisa, em todos os lugares que a gente vai, a gente tem a oportunidade de levar a palavra. Não como uma coisa louca, para as pessoas acharem que somos, às vezes, dizem que nós somos loucos. Não. A palavra, ela tem diversas formas de ser levada. A palavra, ela pode ser levada através das suas atitudes, dos seus gestos, a sua forma de falar com a pessoa, a sua forma de dar um bom dia, muitas vezes, a sua forma de ser educado com a pessoa, a sua forma de tratar bem alguém que está precisando de alguma ajuda em algum momento, às vezes um desconhecido, na rua, no local. Essa é uma das formas de pregar a palavra de Deus, através do nosso jeito de ser. Nós temos que dar, como diz, exemplo. Nós temos que ser exemplo. Quando a gente é exemplo, as pessoas veem isso. E aí muitas vezes a gente pode chegar com a palavra mais profunda, evangelizar. Você vai ter acesso, conforme o seu comportamento, você terá acesso a pregar o Evangelho. Mas nós temos diversas formas. E nós estamos aqui, nesse mundo, para isso. E a palavra tem poder. Às vezes você pensa que você vai falar um pouco, ou não falando, você fica com medo, acha que não vai fazer diferença. Faz a diferença. Faz, porque em primeiro lugar você está fazendo aquilo que Deus quer. Você está falando da palavra. E muitas vezes vai fazer diferença sim no coração da pessoa. Pode ser que naquele momento não faça
para a pessoa talvez ela não compreenda, mas dali a pouco, com certeza, ela vai compreender muitas vezes o que você falou, ela vai lembrar do que foi dito. Então a palavra tem poder. A palavra ela tem poder, ela alcança através da nossa oração. A nossa oração não é restrita. A palavra de Deus, através da nossa oração, pode chegar aos confins da terra. Quando a gente ora, quando a gente intercede por vidas, quando a gente intercede por lugares, a gente não precisa estar nos lugares para lá estar orando. A gente pode, da onde a gente está, orar, interceder por alguém que está lá do outro lado do mundo. E a palavra chega, a oração chega até Deus. E o nosso falar, o nosso colocar para fora a palavra, no mundo espiritual, ela tem poder muito grande. O que fala aqui? Em suas mãos a espada de dois gumes. O que é espada de dois gumes? A palavra de Deus. É a nossa espada. Nós temos uma espada que nós podemos usar e muitas vezes a gente não usa. A gente tem uma espada poderosa que é a palavra de Deus, a oração. Vou ler aqui para vocês também que fala sobre, lá em Hebreus 4:12, que fala assim, ó: a palavra de Deus é viva e eficaz. Ponto final. É viva e eficaz. É mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Então o que está falando aqui também? Que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Ela alcança lugares que a gente não imagina. Ela alcança corações que às vezes a gente acha que não, que a gente nem imagina. Ela alcança, porque ela aqui, ela penetra, ó, mais afiada que uma espada de dois gumes. E o que fala ali nos Salmos? Que a gente tem em nossas mãos a espada de dois gumes, que é a palavra. Porque a palavra ela penetra, ela faz morada, ela atinge o alvo. Ela atinge o alvo. A palavra de Deus, ela atinge o alvo que tem que ser atingido. Ela penetra, ela esmiuça, ela confronta muitas vezes as pessoas. Às vezes a forma como que a pessoa recebe a palavra, você pode achar que ela recebeu de uma forma negativa, ela não gostou. É porque ela foi confrontada. Essa palavra gerou nela alguma coisa, gerou um confronto. E ali começa muitas vezes a mudança, quando gera confronto. Então a palavra, ela sempre tem resposta. É uma espada que nós devemos usar quando a gente tem a possibilidade de usá-la com alguém, aonde a gente vai, ou na oração. A oração, a gente pode alcançar lugares, pessoas, amigos, parentes. Nada impede de nós estarmos orando, intercedendo. Porque a oração vai, Deus recebe a nossa oração, Deus ouve a nossa oração. Então há uma luta, há um mover espiritual quando nós oramos, quando nós intercedemos. Quando a gente intercede por alguém que muitas vezes pede para nós assim, preciso de oração porque tem alguém que está doente, tem alguém que está no hospital. Muitas vezes a gente não consegue ir no hospital. Mas a gente, aonde a gente está, em casa, seja lá onde for, a nossa oração alcança aquela pessoa que está dentro do hospital e faz a diferença. Faz a diferença você orar por ela, sim, se você não consegue muitas vezes estar lá. Faz a diferença. Tem uma passagem que Jesus é chamado para orar na casa de um soldado. E o soldado falou para Jesus: não, Senhor, olha o entendimento dele. E não era nem do povo de Jesus. Não acreditava, né? Não acreditava. Não seguia, né? Aquela, digamos, religião, né? Mas o que ele disse para Jesus? Não, Senhor, não precisa nem ir lá.
na minha casa, mas se o Senhor disser uma palavra que eu sei que meu servo será curado. Olha só o que esse soldado teve, ele teve esse entendimento que muitas vezes a gente não tem. Ele falou para Jesus, não precisa ir lá, Jesus. Se o Senhor disser uma palavra aqui, eu sei que vai ter resposta lá. Olha só. E Jesus se surpreendeu com isso. Se surpreendeu com tamanha fé dele. E falou assim, que então tá. Que o servo dele estaria curado. Porque ele teve fé. Ele teve um entendimento que às vezes, nem os discípulos estavam às vezes tendo entendimento. Certos entendimentos. Aquele soldado teve entendimento. Não precisa ir lá, Senhor. O Senhor dá uma ordem daqui onde o Senhor está. E eu sei que no mundo espiritual o meu servo vai ficar bom. E realmente, na hora ele foi curado. Na hora. Então assim, tu vê o poder da nossa oração. Quando a gente coloca diante de Deus, quando as pessoas pedem oração para nós, orem por aqueles que você ama. Orem pelas pessoas que você quer ganhar para o Senhor, que você quer a salvação. Não desanime, ore, interceda. Interceda por amigos, por familiares, por pessoas doentes. Interceda pelos missionários que estão espalhados no mundo afora, por aquelas pessoas que estão pregando o evangelho em lugares proibidos, pessoas que estão morrendo por causa do evangelho, mundo afora. Interceda por essas pessoas, a oração chegará até elas. Há uma guerra no mundo espiritual. Então nós temos que orar, nós temos que entrar em batalha de oração. Não devemos desanimar, vigiar. Você tem uma situação tua particular, ore, coloque diante do Senhor, ore, batalhe em oração. Se há alguma dificuldade, ore, porque a palavra tem poder. A palavra alcança. A palavra muda histórias. A palavra muda histórias. Ali com Jesus, foi só um exemplo. Jesus não precisou ir lá. Ele só deu uma ordem no mundo espiritual. E o que Jesus falou para nós, deixou para nós? Falou para os discípulos que vocês vão fazer coisas maiores do que eu. Como assim? Pensa. Então o que Jesus estava dizendo? Que a gente podia fazer, que a gente tem poder, a palavra. Às vezes eu também me coloco nesse... Às vezes eu... Sabe quando a gente está meio assim... mas não vai adiantar. Ou às vezes eu oro assim... Não ore duvidando. É a pior coisa que a gente faz. Orar duvidando. Tu não vai receber. Sabe por que você não recebe muitas vezes? Porque você já ora duvidando. E você não recebe, mas eu orei, mas eu não recebi. Não aconteceu nada. Porque você duvidou. Muitas vezes a gente ora duvidando. Mas a palavra de Deus, ela é verdadeira. Ela é fiel. Ela é afiada e ela penetra. E ela alcança. Quando a gente fala para as pessoas, quando a gente ora através da oração, são duas coisas. Falar, pregar e orar. A palavra, ela alcança, ela tem poder. Ela vai o mais longe que a gente possa imaginar. Eu posso estar aqui hoje, eu começo a orar, intercedendo por pessoas lá do outro lado do mundo. A oração vai chegar. A oração chega até Deus. Deus vai mover por aquela pessoa através da minha oração. Deus vai mover por aquele que está precisando de auxílio, de ajuda, de socorro. Então que a igreja se levante em oração. Que a igreja não se prostre, que a igreja levante em oração pelas suas dificuldades, que a igreja levante em oração pela cura, a cura de sua casa, a cura de suas famílias, a cura de seus problemas, a cura, que a igreja se levante em oração para que o pecado caia por terra, em nome de Jesus. A palavra tem poder, a palavra penetra, a palavra alcança lugares, alcança corações. É poderosa demais a palavra. Você acredita na palavra? A gente diz, sim, acredito na palavra. Mas a gente pede às vezes sem fé. A gente diz que acredita na palavra,
Muitas vezes não, eu acredito, eu creio na palavra. Mas você duvida do que Deus pode fazer por você. Você está duvidando da palavra. Porque o que a palavra diz que você é muitas vezes? O que Deus fala sobre você? E às vezes você duvida que com você a coisa pode ser diferente. Então não duvide da palavra, não duvide daquilo que Deus tem para a tua vida. Não duvide que Deus pode fazer, transformar e mudar. Não duvide. A palavra é fiel e verdadeira. É a nossa espada. Então, arme-se. Arme-se a partir de hoje. Arme-se com a palavra de Deus. Ela alcança lugares, coisas inimagináveis. Arme-se com essa palavra. Palavra do Senhor. A palavra de Deus tem poder. Nós temos aqui, nós temos a Bíblia. A gente pode livremente ter a Bíblia, ter acesso à palavra de Deus para aprender, para ler. Leia a palavra de Deus. Busque, aprenda, leia. Leia para você compreender. Busque estudar a palavra de Deus. Para cada vez mais Deus vai falando contigo, vai te mostrando, vai te direcionando para você ser forte. Deus precisa, Deus quer fazer de você um evangelista, um pregador, uma pessoa que vá alcançar vidas que não foram alcançadas. Se cada um de nós fizer a nossa parte,